Deixa Deus ser Deus na sua vida. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está nesse mundo. É a promessa de um Deus vivo, de um Deus eterno, de um Deus poderoso, né? Nós falamos que 2022 é o ano de avançar. Então para nós, meu irmão, não tem mais retrocesso, não tem mais volta para ver. Não, nós vamos para frente. A gente vai arrastar e levar adiante no nome de Jesus. Por isso nós falamos que 2022 era o ano das oportunidades, né? Avançando. Então, cada oportunidade nós vamos vencer e vamos crescer na presença do Senhor. E aí eu até coloquei hoje como tema, né? Uma rica oportunidade. Porque eu creio que começamos agora um tempo diferenciado. Não porque Deus não existia e agora vai existir, não, nada disso. É porque agora nós percebemos o seguinte: no meio de toda aquela dificuldade de 2020, no meio de todos os ataques de 2021, nós vencemos. Diga, eu venci. Se eu venci no meio de toda a tribulação, eu aprendi que sou vencedor. Então fala para a pessoa aí perto de você: você é vencedor. Não existe outra razão para você crescer, se fortalecer, frutificar, fazer acontecer, senão olhar para o Senhor, acreditar nessa promessa para a sua vida. Então a oportunidade é sua, o que você vai fazer com ela depende de você. Então eu coloquei que é uma rica oportunidade, começar o primeiro domingo, né, dia 2, já falando de o que? Primícias, já falando de estar na presença do Senhor, de entregar os primeiros frutos, de fazer o quê? Entregar. Se a gente entender um pouco da palavra de Deus, desde Gênesis, a Bíblia começa com entrega. A gente olha, vê a criação do céu e da terra e vê Deus entregando tudo ao homem. E a gente vai andando e vai vendo que a cada passo o Senhor foi entregando. Para Noé, Ele entregou o que? A arca, a condição de repovoar a terra. E a gente vai andando e vai olhando para cada um. A Abraão, Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te disser, porque eu vou entregar coisas grandes. Você vai ser realmente como a areia da praia, como as estrelas do céu. O Senhor vem durante toda a Bíblia entregando. E hoje não é diferente. Ele quer dar a você entrega. Mas eu vejo isso como um ensinamento. Nós, quando entregamos, estamos declarando a nossa verdade, aquilo que nós somos, aquilo que nós vivemos. A entrega que nós damos a Deus é amor, é carinho, é respeito, é honra. Também entregamos a nossa oferta? Sim, mas isso é o de menos, porque na verdade o nosso comportamento é o demais. Ele não fica contando quem é que deu a maior oferta, quem é que deu a menor oferta, quem deu mais quantidade ou sei lá o que. Não, Ele quer saber se você entende que entregar faz parte do DNA de Deus. Que Ele, se você realmente é a imagem e semelhança de Deus, então você tem dentro de você algo chamado generosidade. E essa generosidade está dentro da entrega. A entrega do amor, a entrega do respeito, a entrega da consideração, a entrega dos bens. Tudo nós fazemos com amor e com carinho. Por isso é importante a gente entregar e entender que é uma oportunidade viver dessa maneira, viver debaixo de liberação. Liberação. Tem pessoas que têm medo, quando vai ter que dar alguma coisa ele tem medo, vai faltar, não vai faltar, o que vai acontecer? E tem outros que até são humildes, mas estão acostumados a ajudar as pessoas, estão acostumados a estender a mão, a ajudar, a compartilhar, a repartir o pão. Eles não veem nenhuma grande dificuldade em pegar a cesta básica e dar metade. Por quê? Porque ele entendeu que toda entrega sempre vai ter uma manifestação da parte de Deus, uma resposta. Quando você entrega, você libera. Quando você libera, você provoca. Quando você provoca, você recebe. Então isso é algo muito importante, né? É tempo de estarmos escrevendo uma nova história em nossas vidas. Então eu queria que você pensasse nisso. Esse tempo é o tempo de você reescrever a sua vida. É o tempo de você entender que Deus preparou para você coisas muito maiores.
E que esse preparo dele, essa entrega que ele tem para você, passa pelo teu ato, pelo teu comportamento, pelo teu posicionamento. Por isso é importante a gente usar a melhor ferramenta que existe para a construção de riquezas. É a ferramenta de Deus, são os princípios de Deus. Em tudo a gente começa a entender que Ele ensina, que Ele orienta, que Ele firma, que Ele estabelece, que Ele mostra. Ele nunca vai pedir alguma coisa para você que seja pesado demais, como a Bíblia diz, né? Ele nunca te dará um peso maior do que aquele que você possa suportar. Não vai. Ele sempre vai acrescentar a você uma capacidade, uma condição. E é tão interessante porque se você olhar para as pessoas, você vai perceber que as pessoas que têm essa liberalidade de entrega, que são de entregar, de ajudar, de abençoar, elas são pessoas felizes. Você olha para as pessoas, elas são felizes. Aí você fala assim, mas ele não é rico, mas ele tem um sorriso no rosto constante, mas ele vem cumprimentar você e ele fala, e aí, tudo bem, como é que você está? Às vezes ele nem pode participar da festa, mas ele vai lá e envia alguma coisa para mostrar que ele está feliz pela sua felicidade. Ele está alegre por ver você alegre. E isso é uma coisa especial. O princípio de Deus é assim. É por isso que quando perguntaram para Jesus lá, Jesus, fala para nós os mandamentos. Ele falou, vou resumir. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo? Se você tiver verdadeiramente Deus no seu coração, o resto fica fácil. O resto fica fácil. Ele fala, o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Lógico, se você ama a Deus, você ama toda a criação de Deus. Se você ama Deus e a criação de Deus, você ama os ensinamentos de Deus. Se você ama os ensinamentos de Deus, você vai executar. Se você executar, você vai receber. Você vê como uma coisa puxa a outra? Há uma ligação dentro disso tudo, e é uma ligação fantástica que muitas vezes as pessoas não percebem. Que Deus vai alinhavando com você, dia após dia, trazendo realização para a sua vida. O amor e a misericórdia dele não estão aí para te cobrar, não estão aí para te proibir, para dizer o que você não pode ou não tem. Ao contrário, ele começa entregando para que você possa ter e possa também entregar, para que você possa ser feliz. Eu falei outro dia, desde Gênesis, ele foi criando, mas em tudo ele criou alimento, ele criou a árvore, ele criou o sol, a água, todo apoio para a sobrevivência humana foi criado, e ele entrega. Ele não falou assim, olha, eu vou dar um pedaço de terra para vocês, ele é sem forma e vazia, quem for esperto faz e vive, quem não for, que se dane. Não, ele foi, preparou tudo e depois colocou o homem lá. Então nós percebemos que a forma dele entregar não é uma forma comum, é uma forma não só respeitosa, não só honrosa, mas misericordiosa, amor. Ele faz a coisa para que você vença ou vença, mas depende de mim agora tomar uma posição, uma atitude nessa direção. As ferramentas de Deus estão contidas nos ensinamentos de Deus. Se eu começo a ver cada passagem, cada situação, desde lá do começo da Bíblia, até mesmo no Novo Testamento, eu vejo que sempre que tem um ensinamento, e alguém coloca em prática o ensinamento, automaticamente vem a realização, automaticamente. Buscar-me-eis e me achareis, quando? Me buscares de todo o coração. Ele vai dando sinais e a gente vai ouvindo e fala, puxa, é verdade, eu preciso buscar a Ele. De que maneira? Quebra galho, faz de conta? Não, de todo o coração, com muito amor, com muito respeito, com muito desejo, porque Ele não quer obrigar você, Ele quer compartilhar com você, Ele quer viver um tempo novo de alegria, de gozo, de paz. E é nisso que nós precisamos abrir o nosso coração para viver e receber, né? No livro de Levíticos, Moisés deixa a receita para alcançarmos as riquezas, que será através das bênçãos, né, de Deus, aquilo que Deus quer fazer. É interessante, se você pegar o livro de Levíticos todo, você vai perceber que Moisés foi escrevendo para que aquele povo não se perdesse de novo. Ele foi tentar dar normas de procedimento, dar ensinamentos para que as pessoas pudessem seguir o caminho,
Por isso que Moisés começou a detalhar tudo o que se faz, o que não se faz, como se faz, o que deve se fazer para agradar a Deus, o que deve se fazer para prosperar. Ele foi colocando exatamente para que eles não tivessem dúvida, que não ficasse assim, o pastor 1 falou, não, o pastor 2 não falou, o 3 não falou. A Bíblia foi registrada exatamente para que a gente não tivesse dúvidas. Diga dúvida. A pior coisa que existe para o ser humano é a dúvida. Quando você não confia, não acredita, você fica na metade do caminho. Eu lembro uma vez lá que um amigo falou que ele dilatou a vista depois do exame, e aí ele ficou no ponto de ônibus esperando. E aí o ônibus vinha, mas quando ele chegava muito em cima, ele enxergava, mas já não dava mais tempo. Ele punha o dedo, para o ônibus já tinha passado. E ele fez umas 2 vezes isso. E aí ele falou, vou procurar alguém aqui em volta para perguntar para a pessoa, para ele esticar o dedo. Mas ele falou, e se a pessoa for de má índole? E se a pessoa... Aí ele perdeu mais 2 ônibus. Aí ele parou com medo e perguntou para alguém e falou, se chegar o ônibus tal, você estica o dedo para mim? Aí a pessoa esticou o dedo e ele subiu no ônibus e foi embora. O medo, a dúvida, atrasou ele 4 ônibus. Por quê? Porque ele não confiava. E também é assim na nossa vida espiritual. Nós ficamos dentro da igreja, porém não confiamos em Deus. Nós temos uma Bíblia para colocar embaixo do sovaco, andar com ela grudada, mas a gente não lê e acredita no que lê. Se lá está escrito que eu posso, é porque eu posso. Se lá está escrito que Deus faz, é porque Deus faz, independente de quem estiver em volta. Se alguém não acredita, não é problema seu, porque você acredita. Então nós precisamos começar a viver a promessa de Deus para a nossa vida, independente. Mas fulano falou, ciclano falou, alguém achou que isso é roubo, outro achou que isso é safadeza. Meu irmão, eu viro meu rosto para isso, olho para o céu e prossigo na minha fé, na minha visão, porque eu acredito em Deus. Então eu preciso ter essa convicção, eu preciso me liberar. Olha o que fala em Levíticos 23, 9. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimos de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação será de vinho, 1/4 de hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Ele fez questão de escrever detalhado tudo isso, para que eles entendessem. Você vê que ele começa dando aqui a orientação, né? Ele fala, o Senhor declara que ele daria a terra para produzir a colheita. Quem aqui produziu terra? Ninguém. Quem aqui já produziu ar? Ninguém. Quem aqui já produziu água? Ninguém, porque a água está aí, né? Embaixo da terra ou na chuva. Ou seja, o Senhor vai dando sinais para você que as coisas que você precisa já existem. E Ele está dando um sinal para eles. Olha, quando vocês chegarem, Ele fala, né? Fala aos filhos de Israel e diz, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar. Quem vai dar? Deus. Ele vai dar a terra para você. Então quando você entra na terra, quando você receber o salário, quando a tua empresa faturar, quando você tiver o seu negócio produzindo, Ele não fala para você assim, me dá o que você não tem, me honra com o que você não tem. Não, não. Ele fala, quando você tiver entrado na terra que eu vos hei de dar, e fizer a sua colheita, e receber o seu salário, e tiver o seu faturamento, e tiver o seu ganho, e olha como ele é detalhista. Então trareis o molho das primícias da sua colheita ao sacerdote. Então você vai pegar os primeiros frutos e vai trazer como o quê? Posicionamento de honra, como alguém que está pronto a honrar a Deus. Ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos.
a função do sacerdote não é simplesmente porque o sacerdote vai pegar o recurso, não, a parte dele é fazer você ter conexão, orar por você e abençoar você naquilo que você está fazendo. Deus é tão perfeito que Ele pensa em detalhes. Ele fala assim, não é uma força humana, não é um posicionamento humano, mas é uma comunhão espiritual. Por isso que Ele fala para trazer o primeiro molho. Será que Deus sobreviveria se Ele não trouxesse lá, o homem que produz lá não trouxesse o primeiro molho? Óbvio, Ele criou o céu e a terra, Ele criou tudo, o que Ele ia precisar desse primeiro molho ou das primícias? Mas Ele queria mostrar assim, nós temos uma ligação, nós temos uma aliança, nós temos algo especial, ó, flui entre nós algo diferente. Sou eu que vou honrar você, sou eu que vou dar a você a condição. Obedecer à lei das primícias será uma maneira de provocar a unção de riquezas da parte de Deus para a sua vida, né? É interessante, porque ele fala aqui, ó, aquele mesmo dia que trouxerdes a oferta do vosso Deus, estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Ele está dizendo, todo dia, em todo tempo, na sua casa, você vai cumprir essa orientação. Quando? Para sempre. Estatuto perpétuo. O que quer dizer perpétuo? Não é para sempre? Então ele diz que nós vamos fazer isso perpetuamente, ou seja, nós não temos uma aliança com Deus momentânea. Não é uma aliança momentânea. Nós não temos uma intimidade momentânea. Não. Nossa intimidade com Deus, ela é todos os dias. Por isso que ele fala que vai ser eterna, que vai ser perpétua, que vai ser sempre, que vai ser em todo lugar, que vai ser, se eu estiver no Japão, também, e se eu estiver nos Estados Unidos, também, e se eu estiver aqui, de repente em Diadema, também, não importa, não é um caso geográfico, não é um caso histórico, mas é uma comunhão, algo especial de Deus para com você, porque se fosse geográfico, quando você saísse fora daquele perímetro, você não teria mais a bênção de Deus. Mas Ele não faz isso. Ele criou com você uma aliança que ela é espiritual, ou seja, independe de hora, independe de lugar, independe de recurso, independe de tudo. E é nisso que nós precisamos nos fixar, né? Então eu tenho que trazer o primeiro molho na mão do sacerdote, e o sacerdote deve orar. Deve orar, é a parte do sacerdote, abençoar você para que você tenha toda a realização. Essa entrega seria feita nas mãos do sacerdote, o sacerdote iria orar para que sejais aceitos, sejais reconhecidos e abençoados. A posição da entrega das primícias não é uma cobrança, é uma entrega. Você percebe a diferença? Quando alguém chega até você e pega alguma coisa sua e sai correndo, isso é roubo. Mas se alguém chega até você e diz para você que precisa de alguma coisa, você dá para ele, isso é entrega. E aí existe um comportamento totalmente diferente de resultado. Quando você entrega, você é abençoado por Deus. Quando você abençoa, você tem uma resposta de Deus para a sua vida. Então obedecer às leis das primícias será uma maneira de provocar a unção de riqueza da parte de Deus para a sua vida. O Senhor, usando Moisés, nos ensina detalhes desse comportamento, daquele que quer fazer essa aliança com Deus através da entrega. É uma aliança feita através da entrega. Entregar os primeiros frutos a Deus é uma declaração de honra, sabe? Não é simplesmente uma obrigação, é uma declaração. Sabe aquela história? De repente, eu lembro, eu era garota, eu queria dar um presente para minha mãe, não tinha dinheiro, tinha uns trocadinhos lá, né, ainda não trabalhava, e eu lembro que eu fui até um bazar, e aí, onde eu morava, e eu falei com a moça dona do bazar lá, ela me conhecia, eu falei para ela assim, olha, eu estou aqui com, vou falar, R$10, e eu preciso comprar um presente. Ela falou assim, com R$10 você não compra presente. Aí eu falei para ela, mas é para minha mãe, acha um jeito, vamos ver. Aí ela foi, até achou uma caneca lá bonita e tal. E eu falei, tá, e quanto é a caneca? Ela falou, é 20. Eu falei, mas só tenho 10. Ela falou assim, mas é 20. Eu falei, e agora? Ela falou assim, eu vou fazer para você por 10, porque é para honrar a sua mãe. Se fosse para você dar para menininha, namoradinha, eu não faria. Mas como você falou que é para sua mãe, é uma questão de honra.
Então, se você falasse que tinha 5 reais, você ia levar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu aqui olho para esse tipo de comportamento e acho o máximo quando alguém quer honrar a esposa, quer honrar o marido, quer honrar a mãe, quer honrar o pai. Imagina agora honrar a Deus. Aí você começa a ver o que Deus quer fazer e como Ele quer fazer. Se eu for mais agora em Êxodo, mais adiante aqui com Moisés, olha o que ele fala no versículo 22, Êxodo 34, 22, também guardarás a festa da semana, que é a festa das primícias, da cega do trigo, a festa da colheita no fim do ano, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território, ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes ao ano, diante do teu Deus. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme ao teor destas palavras tenho feito aliança contigo e com Israel. Ele fala aqui de uma forma tão legal, ó. Se você começar a prestar atenção, ele fala: você vai guardar a festa essa festa das primícias, da colheita, você vai guardar, porque é algo que vem para a sua vida de uma forma especial. As primícias não é qualquer coisa, é um motivo de honra. E ele fala mais: e eu lançarei fora todos os teus inimigos, porque, está lá no 24, porque eu lançarei fora as nações de diante de ti. E ele fala depois o que? Eu prosperarei a tua terra. Olha o que ele fala: e alargarei o teu território. Depois ele continua, ele fala: e eu prosperarei a tua terra, ninguém cobiçará a tua terra, e eu guardarei a sua terra. Ele fala: quando você estiver entregando as tuas primícias, ninguém vai roubar você, ninguém vai tirar nada de você. Olha o que ele comenta aqui: quando subires para aparecer 3 vezes ao ano diante do Senhor teu Deus, ele fala que ninguém cobiçará a tua terra. Então, quando você estiver entregando as tuas primícias, o Senhor está guardando toda a tua plantação, toda a tua geração. A tua entrega tem uma força tão grande perante Deus, que você não percebe, que quando você está honrando a Ele, você está sendo protegido por Ele. É o que está na Bíblia aqui, eu não estou inventando, está escrito aqui. O Senhor está dando uma palavra de empolgação? Não, estou lendo com você passo a passo, para que você tenha convicção, que não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está falando. Deus era, Deus é e Deus sempre será. Por isso eu não tenho receio. Mas aqui está em Êxodo, e hoje já passou para o Novo Testamento. Ei, o próprio Jesus falou: eu não vim para birrogar, eu vim para fazer cumprir. Ou seja, ele não veio para desfazer a lei, o passado, ele veio para fazer acontecer. Então, quando vem uma palavra dessa de honra a Deus, ele jamais apagaria um negócio desse. E aí nós olhamos para cá e continuamos. Ele fala que as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Você vai entregar as tuas primícias, os primeiros frutos você vai entregar. E ele fala mais: confiará o seu enriquecimento a Deus. Você não vai confiar nos outros, sabe por quê? Olha o que fala aqui, né? As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Você pensa que o ocultismo começou agora? Você pensa que macumbaria começou agora? Você pensa que essas coisas todas que a gente ouve aí fora, de fazer, entregar, de ir lá na cachoeira e papapá, começou agora? Quando eles queriam receber também, algumas pessoas aprenderam isso. Sabe como eles faziam? Faziam também as mandigas deles, faziam também as entregas deles para deuses estranhos, colocavam situações que não eram corretas. Olha o que ele fala aqui, né? Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Sabe o que quer dizer isso? Que eles estavam usando esse comportamento quando eles queriam mexer com deuses, né, pagãos, para trazer riqueza para eles. Eles pegavam o filhotinho e cozinhavam o filhotinho vivo no leite da mãe. É um sacrifício, mas é um sacrifício para o Deus errado. O nosso Deus não pede esse tipo de sacrifício. E aí nós começamos a entender que Ele chama você a confiar nele. Alguém confia em Deus aqui?
Porque uns confiam, o pastor Fábio falou, uns confiam em carros e cavalos, mas outros confiam em Deus. Nós precisamos ser aqueles que confiamos em Deus, né? Através das primícias Deus faz uma aliança. Olha o que ele fala no 27, disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque conforme o teor dessas palavras, tenho feito aliança contigo, né? Com Israel, tenho ligado você, através do quê? Dessas palavras. Qual palavra? A palavra que Deus determinou, as primícias. Toda essa palavra de honra, de comportamento, de abandonar deuses pagãos, de não fazer nada que seja fora do propósito do Senhor, ou uma prostituição espiritual, traz bênção para você, traz prosperidade para a sua casa. E é isso que ele está dizendo aqui, né? Tenho feito aliança contigo e com Israel. Você tem uma aliança com Deus através da entrega dos teus primeiros frutos, da honra que você dá a Ele. Sim ou não? Está acreditando nisso? Aleluia. O Senhor nos dá liberdade de escolha para alcançarmos nossa condição de riqueza. Ele dá para você a liberdade. Nós escolhemos se quisermos. Você faz o que você quiser. Ah, apóstolo, então nessa igreja é obrigado a dar primícia? Não. É obrigado a dar dízimo? Também não. Mas se você quiser viver as bênçãos de Deus, então procure seguir o que a palavra de Deus declara. É uma escolha. Tem gente que faz outras coisas. Quantas pessoas usam a poupança, ou outros usam bolsa de valores, ou usam renda fixa, ou tantas outras maneiras para tentar enriquecer? Tem gente que usa a loteria, sim ou não? E por um acaso ela é chamada de jogo de... Por que jogo de azar se alguém pode ganhar? Porque para um ganhar, muitos perdem. Tem um monte de gente que joga, sei lá quantas mil, mas tem 1, 2 ou 3 que ganham, e o resto foi o que deu dinheiro para que eles ganharam. Mas são escolhas. Quantas vezes eu vi gente, eu trabalhei com pessoas que jogavam no bicho, na época, né? E ele falava assim: você sonhou com algum número? Não. Então qual é o número do seu sapato? 38. Aí ele virava para o cara do lado: e o seu? 42. E o seu? Não sei o que lá. Aí ele já falava: vou montar um número. Ele montava um número, ligava lá: o fulano, coloca aí a milhar, do primeiro ao quinto, eu quero a centena combinada, eu quero os par virados lá, não sei o que. Ele tinha uns nomes lá loucos, ele falava. E aí eu chegava para ele: e aí? Era um japonês. Eu falei: e aí, Sal, como é que foi? Ele falou assim: foi ruim, perdi. Aí no outro dia foi. Aí chegava um dia que ele ganhava. Teve um dia lá, ele ganhou, tipo o dinheiro de hoje, R$2.000. Aí ele falou: tá vendo como eu falei que valia a pena? Eu falei, então tá, pega o papel, vamos fazer. Aí fizemos uma conta, quanto ele tinha gastado nos 2 meses anteriores? R$4.000. Falei: cara, você gastou 4 para ganhar 2? Não é estranho? Mas ele ficou tão feliz, deu uns pulos assim de alegria, falou: olha aí, vale a pena, vale a pena. Infelizmente, é a natureza humana, mas Deus, Ele dá escolha para quem quiser aí. Pode, se quer apostar na bolsa, aposta. E quantas pessoas perdem dinheiro? E no Bitcoin, quantos perderam dinheiro até agora? Mas é bom, sim, deve ser bom para alguém, com certeza é bom para alguém. Agora, com Deus é sempre bom. Com Deus você sempre vai ter a sua necessidade suprida quando você andar debaixo da sua palavra. É isso que muda a tua vida. É isso que faz você ter um casamento realizado, uma casa abençoada, filhos abençoados, quando você entra debaixo da garantia de Deus. A tua aliança é com Ele. Vemos a maioria das pessoas sendo derrotadas nesse sistema aí, e nos percebemos que o Criador do céu e da terra, né, também nos criou, já deixou preparado tudo para que tivéssemos bênçãos de realização. Já tem preparado, irmão. Você reparou que agora há pouco, quando nós lemos, falou assim: e no dia que trouxera os primeiros frutos da terra, também vai assar um animal, também vai fazer lá com a farinha, também vai pegar lá o vinho no rim, lá, não sei o que é a medida deles lá, também, eles não ficavam desesperados assim: oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu tenho que levar essa primícia lá. Não, eles davam essa, e davam mais um animal, e davam mais a comida, e davam,
Agora eu te pergunto, alguém dá o que não tem? Se não tiver um animalzinho lá no cercado, como é que ele vai dar? Não tem. Então era sinal o quê? Que Deus estava prosperando, que Deus estava abençoando. E quanto mais nós conseguirmos confiar em Deus, ou seja, entregar a Deus, mais nós teremos resposta de Deus, mais o Senhor vai mover ao teu favor. É muito importante isso. Quando Jesus fala que o primeiro mandamento deve ser amar a Deus sobre todas as coisas, Ele está dizendo um amor incondicional. Ele não está ligando esse amor a Deus como, olha, ama a Deus senão você vai morrer, ama a Deus senão você vai cair, ama a Deus senão Ele vai pegar você na esquina e vai cortar seu pé. Não. Ele está dizendo assim, ama a Deus como alguém especial para a sua vida, como alguém, sabe aquela pessoa que casa, e ele diz que ama a mulher, mas toda vez que ele sair num raio de distância, viajou para outro estado, ele trai a mulher, ele foi não sei aonde, ele trai a mulher, e ele ama, porque ele só vai amar quando ele estiver com os olhos em cima dele, com a mão sobre a cabeça dele, perigando perder o casamento. Isso não é amor. O amor te condiciona a uma realização, te condiciona a uma vida de entrega. O amor é isso. Nós vivemos em amor, por isso somos fortes, por isso somos preparados, por isso estamos estabelecidos, porque o amor supera tudo. As dificuldades vêm, mas o amor acaba fortalecendo você para passar por sobre elas. Por isso que ele fala, amar a Deus sobre todas as... Se eu estou apertado, mas entrou o dinheiro, eu tiro as primícias e entrego, o dízimo e entrego. Por quê? Porque eu amo, não porque eu sou obrigado. A entrega não é uma obrigação. Eu até passei para os nossos pastores, né? Um pastor americano, lá onde nós estivemos, ele fez preparou lá um filminho pequenininho para passar por umas perguntas que fizeram para ele. E é uma coisa interessante, porque eu e a dona Bispa, quando nós estivemos lá, a gente estranhou muito, porque a gente chegou no estacionamento, é muito grande. O estacionamento de lá é esse quarteirão todo e mais um pouco, só estacionamento para os carros dos membros, e vai até para lá daquela padaria e coisa do tipo, quase até a Vinhancheta. E aí nós chegamos lá, e tem uns carrinhos de golfe, para pessoas que têm um problema, porque não daria para pôr todas as vagas de deficiente, com problema, na beirada. Então eles podem parar onde você quiser. Se você parar onde você quiser e tocar a buzina lá, acho que é 2 ou 3 vezes, um daqueles motoristas do carro vai até onde você estiver, pega você, põe no carrinho e leva você até dentro da igreja. Já começa a ver que o negócio é assim. Mas quando eu estava lá, parei longe e vim andando, que eu não sabia que eu podia buzinar e entrar no carrinho de golfe, né? Mas aí nós fomos andando e de repente nós passamos e nós vimos assim, tipo uma guarita, vamos dizer assim, um totem. E aí eu vi assim e falei, nossa, tem banco 24 horas aqui, alguma coisa assim. E aí nós olhamos do outro lado, tinha outro. Quando eu saí com o carro tinha mais, tal. E no culto ele não tirou oferta. Eu falei, como é que uma igreja deste porte, desse tamanho, muito grande, não tira oferta? Como ela sobrevive? E ele começa a explicar que há 20 anos atrás Deus falou para ele que ele não deveria mais tirar a oferta, ele deveria ensinar as pessoas a entregar a oferta. E ele começou a ensinar o pessoal a entregar a oferta, e ele começou a ensinar o pessoal o quanto é certo e quanto é sério você entregar a oferta. Então primeiro ele colocou lá para trás, deixou as caixas lá de entrega lá perto da porta. E o pessoal estranhando, mas indo lá, colocando. Depois de um tempo ele parou de pedir a oferta diretamente, começou a ministrar às vezes a oferta, mas sem falar, é hora de entregar, e deixou. E aí ele pegou e falou que Deus tocou no coração dele, põe as caixas do lado de fora, lá no pátio. Ele falou, mas o pátio nessa época era de terra, quando chovia tinha barro. Então ele construiu de concreto um lugar, tal, o pessoal punha por tipo uma boca de lobo, né, aquele que joga o envelope, mas ele colocou lá fora, e quando chovia, mesmo com barro, com tudo, as pessoas desciam do carro correndo, ia lá, enfiava o dinheiro e voltava correndo. E ele falou, 20 anos depois, a gente não toca no dinheiro, a igreja corre até os totens, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e vai lá colocar a sua oferta. E é
na onde ele está, no estado que ele está, ele é a maior igreja dos Estados Unidos. Aí você fala assim, o que aconteceu com aquele povo? Eles se tornaram muito, muito prósperos. A gente chega com um carro comum, tá vergonha de ver o tamanho dos carros dos caras. Mas ele falou assim, a prosperidade alcançou eles de uma forma tremenda. E as pessoas entenderam que o entregar não era bom para a igreja, era bom para eles. Então eles não ficaram mais, ai meu Deus, agora é hora de dar oferta. Não, não. O pastor nem olhava para a cara deles. Eles iam lá direto, lá no totem, enfiavam lá o envelope dele. Ah, mas aí o que adianta? O pastor não vai dar um tapinha nas costas, não vai falar, eu não vou na frente, todo mundo vai ver. A grande verdade é essa. Quando o povo entender que entregar é o que provoca a prosperidade de Deus na nossa vida, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai querer deixar de entregar. Se ele tiver pouco, ele vai entregar o pouco. Se ele tiver muito, ele vai entregar o muito. E isso vai mudar toda a configuração. Porque daí em diante, a bênção de Deus vai alcançar você. A bênção de Deus vai tocar em você de uma forma especial. E você vai conhecer o que Deus pode fazer na vida daquele que crê. Por isso que a Bíblia diz, se crerdes, verás a glória de Deus. Não é por causa de, olha, eu creio, então eu me tornei exa-espiritual. Não. É porque quando você crê, você entra dentro da dimensão sobrenatural de Deus. Você assume uma posição, não com o homem, mas com Deus. Você começa a ter o seu particular. O pastor falou que a gente tem que orar, então esses 2 dias, essas 2 noites eu vou orar e tal. E na terceira já largou. Então não entrou em você. Você ainda não assumiu isso como parte da sua vida. Porque quando você assumir isso, não precisa pastor nenhum falar. Você vai entregar a sua oração, vai entregar lá o seu clamor, vai entregar lá o seu louvor, vai entregar lá o seu jejum. Quando? Quando você estiver pronto. Ou seja, tem gente que vai ser todo dia, tem gente que vai ser cada 2 dias, tem gente que vai ser semanal, mas ele vai entregar. Por quê? Porque ele vai perceber que a entrega dele traz consignado, traz junto a realização e a vitória. Não a obrigação, mas o prazer. Eu faço parte, não simplesmente da igreja física, mas da igreja espiritual. A oferta, ela tem o poder de mexer com a igreja espiritual. E a gente não percebe. Como assim espiritual? Quando você recebe a prosperidade de Deus, ela é física no que te toca, mas é espiritual no que ela move. Não importa de onde venha. O teu recurso pode vir de perto, pode vir de longe, pode vir de conhecido, pode vir de desconhecido. A tua empresa pode vender muito, talvez do teu cliente, talvez um cliente novo que você nunca viu. Porque aí o espiritual está movendo o céu e a terra. O Senhor vai prosperar a tua casa, e a tua casa vai começar a crescer, e você vai começar a construir cada vez mais. E talvez o dia que você fala assim, acabei de construir, Deus fala assim, ó, vende isso tudo e compra aquela outra que é maior ainda. Você vai falar, que loucura. Que loucura, aconteceu comigo, irmão. Aconteceu comigo. Quando começamos com essa história, vamos ver, eu trabalhava, tinha carteira registrada num valor que eu tinha um financiamento facílimo para comprar uma casa. Tinha tudo pronto, era só pôr a carteira profissional e pedir, e eu tenho certeza que o financiamento saía. Não aconteceu. Quando eu fiquei só na obra, quando eu não tinha como comprovar a renda, foi quando Deus fez a bispa falar para o homem que quer vender. O homem assim, lá cismou no dia seguinte, quero. Eu falei, você é louco, a gente não tem dinheiro e nem tem financiamento. Pois Deus preparou lá quem trouxe a carta de crédito, quem fez a parcelamento, tudo, até quem pintou a casa. Nós falamos assim, agora nós compramos, mas a gente não tem um centavo no bolso, ou seja, não vai dar para pintar, não vai dar para fazer nada. Apareceu um irmão e falou assim, e aí? Que a bispa gosta de mexer, né? Como é que é? Que cor vai ser? Eu olhei para ela e falei, menos. Ele falou assim, qual é o problema? Eu falei, não, é porque agora a gente investiu tudo que tinha, então agora a gente vai esperar, a gente vai mudar e tudo, porque, né, e tal. Ele falou, não, como não? Escolhe a cor.
eu dou a tinta toda e eu tenho os pintores lá que trabalham para minha casa, para minha família, eu vou mandar eles para cá. Eu falei, não dá tempo, porque a gente vai precisar mudar logo, que eu tenho que entregar tudo e tal. Entre a compra, fazer documento, preparar tudo, quebrar uma parede, mudar lá, reformar um pedacinho que precisava, pintar, deram 45 dias e a gente estava morando dentro da casa. Ninguém acreditava, nem eu, mas eu não gastei nada. A pessoa pagou, o outro ajudou, o outro não sei o que, quando eu vi estava dentro da casa. E aí você fala, de onde você acha que vem isso? Só pode ser Deus. Só pode ser Deus, porque uma coisa que eu aprendi, meu irmão, é não sair pedindo nada para ninguém. Eu oro, eu não peço. Eu oro, Senhor, o Senhor sabe que não existe como, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Eu não vou, mas o Senhor já foi. Daqui a pouco aparece. Então é nisso que nós precisamos acreditar. Deus quer fazer coisas tremendas, mas eu preciso viver a sua palavra. Diga, eu preciso viver a palavra de Deus. Você acredita em Deus? Então você tem que acreditar na palavra dele. Não dá para acreditar em Deus e não acreditar na palavra de Deus. Em toda a palavra. Ser fiel, ser uma pessoa espiritual, andar debaixo da verdade de Deus e não da verdade do mundo. Abrir mão do pecado para viver a glória. E também ser primiciante e dizimista. Tudo é um conjunto. E é nesse conjunto que eu quero que você viva, né? Jesus está dizendo, um amor incondicional, está falando de reconhecimento, de honra. Vou mais além, Jesus está falando de confiança. Você é a menina dos olhos de Deus. Você já pensou nisso? Tenta enfiar o dedo no seu olho e ver se ele não fecha antes de você tocar. Porque existe uma proteção em algo que é tão delicado. Se você é a menina dos olhos de Deus, Ele é que te garante, te protege e traz realização. Então, se liga no que Deus quer fazer, né? E a nossa confiança tem que estar em Deus. Nós temos que ter coragem de investirmos nossos recursos com Ele. Nós temos coragem de investir em tantos lugares. Quantas vezes? Ah, não, eu vou colocar ali porque ali é melhor. Vou colocar aqui porque aqui é melhor. E eu esqueço de colocar no lugar certo. Responder a Deus honrando. Afinal, foi falado aqui. Quando entrares na terra que você vai, porque eu vou te dar, você vai possuir, você vai plantar, e quando você colher, olha que situação. Então quer dizer, você já entrou na terra que Deus te deu, você já plantou na terra que Deus te deu, você já colheu na terra que Deus te deu, agora você possui, entrega. Ele não está pedindo para você nada, dá para mim a sua vida, me dá tudo que você tem. Ele está falando para você, toda vez que você produzir, lembra, eu sou responsável pela sua plantação, pela sua colheita, eu sou responsável, então você vai me honrar. Na parábola do semeador, lá em Marcos 4, fala assim, ensinava-lhes muitas coisas, ouvi, eis que saiu um semeador a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram, e outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz secou-se. Outra caiu entre os espinhos, crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outros 60 e outros 100. Disse-lhes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele fala, quem tem ouvido, presta atenção na palavra, se liga na palavra, se liga naquilo que você está ouvindo. Quando nós jogamos a semente, ela pode cair em muitos lugares. Fala a verdade. Quantos de nós já compraram carros e depois se arrependeram? Quantos de nós já compraram roupa e depois falam assim, nossa, gastei um dinheirão e usei 2 vezes? Quantos de nós já fizeram coisas, até mesmo comprou comida que seja lá, pôs na geladeira e não deu tempo de comer e estragou? Nós andamos muitas vezes por empolgação e gastamos nosso recurso em coisas que muitas vezes não precisava ser assim. Então, ou seja, jogamos a nossa semente em muitos lugares, né? Mas nossa parte não deve ser jogar a semente, mas plantar a semente. Diga, a minha parte não é jogar a semente, é plantar a semente.
Mas por quê? Porque quando passa aquele homem jogando a semente, diz que ela cai em espinho, que ela cai nos pedregais, que ela cai em um monte de lugares, porque ele jogou a semente. Mas se ele tivesse, vamos dizer assim, se preparado para colocar a semente só em terra boa, o que teria acontecido? Ele teria tido uma colheita completa. Por isso, nós começamos a entender como Deus quer nos orientar. Não jogue a sua semente, plante a sua semente, entregue a sua semente, deposite a sua semente. Aonde? Na terra boa. Ele fala aqui que essa terra é diferente. A semente que caiu em boa terra é a que deu fruto, vingou e cresceu. Ela não só deu uma movimentada, ela vingou, ela cresceu, ela deu fruto. Ou seja, nós precisamos entender que a nossa semente tem a capacidade de dar fruto, fruto que alimente, fruto que corresponda, fruto que satisfaça a tua necessidade. Nós muitas vezes estamos colocando, como diz a nossa semente, em todos os lugares. No final do mês a gente olha e diz assim: nossa, não sei onde gastei o meu dinheiro. Já ouviram essa frase? Não sei onde gastei meu dinheiro, porque eu tentei colocar o meu fruto ou minha semente em muitos lugares para tirar o fruto, mas muitas delas caíram em lugares que não eram bons. Mas quando eu começar o mês pensando que eu tenho que encontrar Deus e eu devo entregar a minha semente a Deus, então a colheita será abundante, a colheita será própria. Por quê? Quem garante? Deus garante. Não é o dono da quitanda, não é o dono do supermercado, não é o patrão. Quem garante é Deus. Então a garantia dele é muito melhor que a minha. O que o Senhor está nos ensinando é que se você quer uma multiplicação vinda do céu, então você precisará plantar sua semente na terra certa. Pensa assim, irmão. Ele falou, né? O investimento aí fala assim: 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Vamos fazer o contrário. 1 por 100 é poxa, você aplicar R$1 e tirar 100, aplicar R$1 e tirar 60, mas ele fala até a quantia menor, 1 por 30. E eu te pergunto, qual é o investimento que dá 30 vezes o valor que você colocar? Eu não conheço nenhum. Se conhecesse, já tinha ido até conhecer mais de perto. Não existe. Mas aqui ele fala que a semente que você coloca lá na mão de Deus, na terra boa, entrega na presença de Deus, ele pode dar no mínimo 1 por 30, está escrito aí, não sei o que falei. Aí você começa a pensar: quantas vezes eu investi, eu entreguei para a terra errada? Quantas vezes parte do meu dinheiro foi colocado em lugares que eu não deveria ter colocado? Quantas vezes eu até cedi, ajudei, fiz uma porção de coisas e não preparei, eu não estabeleci essa visão? Você viu que ele fala quando for trazer as primícias? Não é para jogar em qualquer lugar, é para entregar lá no altar, no sacerdote. Mas por quê? Para que ele ore, para que haja alguém zelando. Quem? Eu? Não, Deus. Não é o sacerdote que zela, ele só ora, ele só cobre, a oração vai só cobrindo o teu ato de entrega. Mas quem responde é Deus. Porque se você entregar agora e viajar daqui a pouco, for promovido, foi levado agora, vai trabalhar lá no Japão, vai trabalhar, sei lá, em algum lugar que você gosta, e de repente chega lá, puxa, agora eu entreguei lá a minha semente. O Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. O que você fez vale todos os dias, em todos os lugares e para todos sempre. É isso que é a garantia. Agora eu ponho o dinheiro aqui no banco, quando eu chego lá nos Estados Unidos para tirar, é um maior suor, irmão. Por quê? Porque o banco está no Brasil, não é um banco credenciado lá, você vai ter que fazer uma transferência para não sei aonde, pagar uma taxa, daquela taxa pagar outra taxa, e você nem percebe que você está perdendo recurso pelo caminho. Mas com Deus não. O Senhor levanta pessoas em todos os lugares para te abençoar. Quando eu me converti, eu lembro que alguém falou sobre essas importâncias, e nós começamos a dar dízimo, a entregar a primícia, mas sem entender muito por que a gente estava fazendo isso. E aí a primeira viagem que eu faço para os Estados Unidos,
Já foi um milagre, não era para ir, acabou indo, tinha um monte de gente que ia, ninguém pôde passar lá no visto, nós passamos e chegamos lá. Tirei o visto num dia, viajei no outro. Não deu um dia de diferença entre pegar o visto e estar nos Estados Unidos. Aí você fala assim, quando chegou lá, eu falei para ela, ó, vamos com muito cuidado. Aqui é dólar, a gente não tem dinheiro, então vamos comer. Um pastor lá me pega, estava deitado à noite, Deus falou para te levar até uma loja. Falei, lá tem preços bons? Tem preço bom. Falei, vamos olhar. Olhar não paga nada, vamos olhar. Cheguei lá, olhei, ele falou, você gostou da camisa? Linda camisa, ó, o perfume que eu uso, Marcos, esse daqui, ó, esse daqui. Eu olhei o perfume lá, né? Dinheiro aqui do Brasil hoje, está aí na loja, R$780 está o perfume. Aí eu olhei e falei, legal. Já fui virando, né, irmão? Eu vou entrar numa dessas, eu estou segurando ali e tal. Quando eu olho no carrinho dele, eu falei, que é isso? Ele falou, comprei, estou pegando aqui. Eu falei, cara, o cara está fazendo, né? Mas pensei que era para ele, porque tudo que ele falou que ele gostou, ele pôs no carrinho. E quando chegou na porta, passou e me deu as sacolas. Deus falou que era para dar para você. Eu falei, você é louco, cara, eu não uso esse perfume, ele é muito caro. Ele falou assim, pois agora vai usar. A partir de hoje, esse é o seu perfume. Eu falei, rapaz, você é louco, tá? Não, Deus falou comigo, eu ia deitar. Ele falou, amanhã você leva ele na loja e compra coisas para ele, porque ele é meu e eu quero que você abençoe ele. Eu fui lá, saí, minha esposa falou, o que você fez? Você falou que a gente ia economizar. Eu falei, gastei nada. Ela falou, você está brincando? Eu falei, não, gastei nada. Voltei para casa com um sorriso. Amados, jantei com o cara, ele pagou o restaurante, ele pagou um monte de coisa. Aí você fala assim, o que acontece? O que está acontecendo? Você está sendo fiel e Deus está respondendo a você, está dando a você. Anos se passaram. Ele teve um problema financeiro lá, por causa que deu um problema lá de uma bolha lá na época, e ele não conseguiu pagar a casa dele, e de repente a bispa, em sonho, Deus revelou para ela, ele está com um problema assim. Eu falei, liga lá. Ela ligou de madrugada, falou com a esposa dele. Como é que você sabe? Eu falei, Deus está falando aqui. Ela falou, a gente está numa situação, a gente faz já uns poucos anos, mas não pagamos a casa, está assim. Aí ela desligou, a bispa falou, nós vamos lá orar por eles. Eles nos abençoaram muito quando nós estávamos lá, agora é a nossa vez de abençoar eles. Chegamos lá, fizemos uma campanha, não lembro se foi 10 dias, 10 noites, né? Varão a madrugada orando com eles a noite inteira. As crianças iam dormir primeiro, depois a gente ficava lá com eles. A bispa falou, está aqui, ó, Deus está falando para você fazer essa proposta. Ele riu e falou, essa proposta é 20% do valor que eu pago. Não tem como. Você vai fazer essa proposta porque Deus está falando. Então você vai fazer essa proposta. Ele ficou assim, eu falei, cara, deixa Deus ser Deus, não atrapalhe. No outro dia ele falou, eu vou lá. Foi lá, fez a proposta. Poucos dias depois nós viemos embora. Daqui a pouco ele liga para casa, a proposta foi aceita. Os anos que eu devia foram retiraram simplesmente e colocaram em ordem as prestações, e a casa é minha de novo, e eu agora estou tranquilo. Aí você fala assim, se nós entendermos quem é Deus, nós não vamos nos mover mais pelo mundo, mas vamos nos mover pelo poder que manifesta de Deus para a nossa vida. Ele me abençoou porque eu era fiel. Quando eu vi o que estava acontecendo, a bispa viu, nós fomos até lá para mudar a vida dele, e mudamos a vida dele. Isso é o que precisa acontecer em nós. Onde está a sua fé? Fala para o irmão do lado, onde é que está a sua fé? No que é que você acredita? Está na hora de mover para que Deus possa trazer a realização. A gente não entende, a gente pensa que nós temos o controle, mas olha o que aqui em Marcos 4:26 fala. E dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia,
A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce, faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Dá para entender? Se você olhar para isso e falar assim, ó, é como se você dormisse, se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo como. Você não sabe como, mas Deus abre porta onde não tem porta, mas Deus prospera e acrescenta na sua vida. Mas para isso eu preciso liberar a minha fé. Como? Colocando a palavra de Deus em prática na minha vida. Ele tem que ter liberdade. Eu tenho que acreditar, eu tenho que fazer o que é necessário para que Ele responda com o que Ele tem de melhor para a minha vida. Ele disse aqui tão claramente que é a terra que dá. Ele fala, olha para aquela sementezinha, né, da mostarda, que ela é tão pequenininha, quando está na mão, é só uma semente. Mas quando eu entrego ela na terra, quando eu deposito ela na terra, e a terra é boa, ela começa a crescer de tal maneira que os pássaros podem se aninhar embaixo dela. Sabe o que ele está falando? A tua primícia pode ser pouquinho, mas quando você entrega ela para o Senhor, ela cresce tanto que não só você vai ser abençoada, a tua casa vai ser abençoada, os teus filhos serão abençoados, pessoas que precisarem vão poder procurar em você a resposta de Deus. Você vai entregar e ajudar pessoas, vai alimentar pessoas, vai mudar o teu ano. 2022 é o ano de avançar, por isso a oportunidade da riqueza está nas suas mãos. Se você crer, você vai viver a glória de Deus, o poder de Deus. É hora de mudança, de realização. Nós não sabemos como, porque quem garante o crescimento da sua semente não é você, é Deus. Diga, não sou eu, é Deus. Mas eu preciso estar conectado em Deus, eu preciso viver com Deus, eu preciso acreditar. Quando o pastor Fábio começou o culto, ele falou o quê? O Senhor está pronto para fazer milagres. Mas será que eu estou pronto para receber milagres? Será que eu estou com o coração rasgado para falar, a tua palavra, ela me dirige, ela me guarda, ela me fortalece, ela me renova, ela me estabelece, e eu vou andar pela tua palavra, porque eu sei que a vitória já está decretada para aquele que crê, já está decretada, então eu vou andar direto nessa direção. Por isso o Senhor não poderá realizar a multiplicação se você não for fiel. Se você desacreditar da tua entrega, não dá para Ele fazer, porque você não permite, você não se posiciona, você não crê, então não tem como Ele fazer. Mas seja fiel ao Senhor, a palavra de Deus, não ao apóstolo Marcos. Eu sou fiel ao apóstolo Marcos. Não seja fiel ao apóstolo Marcos, seja fiel a Deus. Eu posso te ensinar e te orientar, mas quem te abençoa é o Senhor. Eu posso te ensinar e te orientar, mas quem te salvou foi Jesus Cristo. Eu posso te ensinar e te orientar, mas os milagres, as manifestações vêm do Espírito Santo. Viva essa realidade, se lance sem temor. Deus quer mudar a tua vida, quer mudar a tua história, quer mudar o teu projeto, mas só tem uma maneira. Quando eu falar, Senhor, verdadeiramente o Senhor é o Deus da minha vida. Sabe quando você fala, é o meu Senhor, que é aquele que me comanda, é aquele que me dirige, é aquele que me dá direção e me dá orientação. Eu me prostro diante dEle, eu sou submisso a Ele, eu me entrego a Ele. Por isso os milagres acontecem, porque eu estou tão dependente dEle, que Ele fala, Ele precisa de mim, eu vou cuidar dEle. Ele precisa de mim, eu vou dar a resposta a Ele, naquilo que Ele precisar. Então, a escolha é de cada um de nós, confiar em Deus, entregar a sua primícia, ou não confiar em Deus e viver pelos caminhos que o mundo te ensina. É uma liberdade, mas eu posso dizer para você como testemunho, e meus amigos pastores aí, a maior parte, como testemunho, de que o
o Senhor verdadeiramente, se Ele for o seu pastor, nada te faltará. Se você acreditar na palavra dEle, se você ler a Bíblia e colocar a Bíblia em prática, deixa essa religiosidade obtusa, que é aquele pessoal, é Velho Testamento, é Novo Testamento, é que época, o que o Espírito Santo foi na época de Jesus, não foi? Para! Deus sempre será Deus, Ele não muda. A tua intimidade com Ele tem que ser perfeita. Coloca a tua semente lá, em Deus, e você vai ver que ela vai produzir 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100. Você crê nisso? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Hoje nós sempre costumamos dar alguma lembrança no dia de primícias, né? A gente costuma entregar alguma lembrança. E hoje eu vou entregar uma caneta na sua mão, porque eu quero que você comece profeticamente a sua vida. É verdade, eu vou orar de novo, já orei, mas eu vou orar de novo aqui pela caneta. E eu quero que você escreva em duas etapas. Uma, você vai escrever quais são os seus projetos, aquilo que você acredita, vai colocar lá. E a outra, você vai colocar o seu projeto espiritual. Você pode ter seu projeto físico, você quer carro, casa, trabalho, você quer tratar melhor a sua esposa, dar para ela lá talvez, né, um salão cabeleireiro e tudo aquilo, beleza. Tua mulher merece, teu marido merece você aparecer bonitaça, a casa tem que ser abençoada, merece mesmo. Mas eu quero que você escreva do lado a outra parte, que é o quê? Espiritual. Qual é o teu projeto com